Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde, hoje sábado, 8 de outubro de 2022. Estamos aqui mais uma vez para juntos falarmos algo da palavra de Deus, aprendermos algo da palavra de Deus e também estarmos orando. Daqui a pouquinho eu quero orar por você e com você. Nós vamos unir a nossa fé em oração e daqui a pouquinho vamos estar fazendo a oração da fé. Eu acredito que Deus tem bênção para a sua vida, para a minha vida nesta tarde, e nós estamos aqui nessa mesma fé, crendo no poder de Deus, porque tudo pertence a Deus. Eu pertenço a Deus, você pertence a Deus, nós pertencemos a Deus. E a nossa vida está no cuidado do nosso Deus. E nós estamos aqui alegre, feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Enquanto Deus tem a capacidade de nos dar alegria até mesmo no meio das tribulações. Quando estamos ligadinhos com Deus, no meio da luta, no meio da prova, nós passamos com o coração alegre, né? Nós não podemos nos abater. A tristeza eu sei que bate na nossa porta, a tristeza quer dominar a nossa vida, a tristeza quer dirigir a nossa vida para a depressão, para a angústia, para baixo, mas nós que temos o Senhor, nós podemos olhar para cima e saber que Ele está cuidando de nós. Mesmo que passamos pelo vale da sombra e da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor, Ele está conosco em todo o tempo. E Ele está aí com você nesta tarde e Ele quer te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar aqui algumas palavras do apóstolo Paulo, né, que ele escreveu primeiro aos Coríntios, no capítulo 6. Ele diz algo aqui para nós observarmos o quão grande é o poder de Deus de transformar vidas. Não é verdade? Deus tem poder de transformar o mais vil pecador e trazer para si e fazer dele um instrumento, um vaso de honra nas mãos de Deus. Não importa o passado. Deus, ele apaga o nosso passado, ele joga no mar do esquecimento e nos faz uma nova criatura. Precisamos entender, precisamos tomar posse desta bênção, precisamos crer, né, no sacrifício de Cristo e também nos aproximarmos de Deus. A palavra nos diz aqui no versículo 6 em diante, capítulo 6, no versículo 9 em diante, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Paulo explicando, fazendo uma pergunta para os coríntios, para os irmãos de Corinto. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então aqui Paulo está falando que os injustos, pessoas que não praticam justiça, não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo aqui traz uma lista, não uma lista completa, mas ele fala de tal práticas vão impedir, pessoas que praticam essas práticas vão ser impedidas de participar, de entrar no reino de Deus. Ele fala: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É palavra de Deus. Aqui Paulo fala: essas pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, mas é tão lindo aqui no versículo 11. Olha só o poder de Deus de transformar vidas. E é o que alguns têm sido. Lá no meio, ali na igreja de Corinto, tinha pessoas que tinham essas práticas. E Paulo fala que é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificado, haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus.
olha só, tinha pessoas ali no seio da igreja que outrora eles praticavam essa lista que Paulo falou. Eram bebuns, eram adúlteros, eram efeminados, praticavam o pecado de Sodoma, eram avarentos, eram bêbados, eram maldizentes, eram roubadores. Mas olha só, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha o poder de Deus para transformar vida. Pega a pessoa que pratica tudo isso, como nós outrora praticávamos, alguns desses atos aqui que a Bíblia condena. Mas haveis sido lavado, santificado e justificado, como eu disse, esses atos que nós praticávamos, Deus joga no mar do esquecimento. Agora é uma nova vida em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Então eu vejo o poder abrangente do sacrifício de Cristo, o poder de Deus para libertar pessoas. Talvez você tenha aí no seio da sua família, alguém dentro da sua casa que vive nessas práticas. A Bíblia está aqui dizendo que pessoas que praticam esses atos não herdarão o reino de Deus. Deus condena o pecado. Deus não faz vista grossa. Mas eu vejo a solução para o problema. Deus ele não só condena, mas Deus tem a solução. O segredo é nós aceitarmos o sacrifício de Cristo lá na cruz. É deixar Cristo mudar a nossa vida, é sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O poder de Deus, a palavra de Deus, Deus Todo-Poderoso, ele tem o poder de libertar o mais vil pecador. Aquele que a sociedade não aceita. Aquele que não tem valor para a sociedade. Aquele que não tem jeito para a sociedade, talvez para os homens. Porque nós não conseguimos mudar pessoas. No sentido espiritual, quem muda é o Espírito Santo de Deus. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus tem o poder de mudar pessoas. Ele quer que essas pessoas mudem, né? Ele provê um meio para que a humanidade tenha salvação. Porque senão Deus seria injusto. Imagina se Deus condenasse, né, todos esses atos, mas não tivesse uma válvula de escape, se não tivesse uma solução para esses problemas. Deus seria injusto. Não teríamos chance alguma. Mas ele proveu tudo para que nós pudéssemos sermos restaurados a ele. Porque Deus olhou do alto céu, não havia um justo sequer. Mas ele proveu o meio para que as pessoas fossem justificadas, que somos justificados através de quem? Do sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo que nos justifica, é a nossa fé no sacrifício de Cristo. Mas Deus também não tira o nosso livre-arbítrio. E Deus não tira a nossa responsabilidade. É responsabilidade minha de me achegar a Deus, de eu aceitar o sacrifício, de eu entregar a vida a Jesus e acreditar no sacrifício de Cristo ali na cruz. Eu tenho que partir com fé. Depende de mim. Porque eu tenho livre-arbítrio. Deus proveu. Tem dois caminhos diante de mim. O caminho de vida e o caminho de morte. O caminho da morte, muitas das vezes, mais atrativo. Né? Porque aos nossos olhos, na nossa concepção carnal, o caminho largo é melhor. Porque lá eu posso fazer de tudo, vou como estou, fico como estou, faço o que eu quero. E o caminho da salvação, eu tenho que me sujeitar a Jesus. Eu tenho de negar a mim mesmo. Eu tenho de aceitar o senhorio de Cristo na minha vida. Mas no final, eu tenho a vida eterna. Vou herdar o reino de Deus. Agora, aqueles que escolhem, por causa do livre-arbítrio que nós temos, a andar no caminho largo, sem compromisso com Deus,
faz o que você quer, vive do jeito que você quer, não precisa dar conta para ninguém, não precisa preocupar em dar conta para ninguém. Você está caminhando para um futuro sem participar do reino de Deus. E a nossa vida é curta, irmãos, aqui neste mundo. No instantinho passa. Outrora eu estava pensando, eu estava com 18 anos, 20 anos, agora já estou beirando 50. Como passou rápido? Tudo é rápido. Agora, o que Deus tem preparado para nós é uma vida eterna. É uma vida eterna. Quando nós perdemos no sentido do, vamos dizer assim, na nossa percepção carnal, nós perdermos essa vida aqui, se eu servir a Deus, se eu servir a Jesus, se eu for ser um cristão, eu vou perder a minha vida. Não, se você não está perdendo. Na concepção carnal parece que estamos perdendo, porque não estamos aproveitando as coisas, os prazeres desta vida, que são passageiros. Mas Jesus diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, ganhá-la-á. Nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando a vida eterna. Por isso que precisamos negar a nós mesmos. Negar a nossa natureza. Olha aqui, olha, não erreis os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrão, avarento, bêbados, maldizente, roubadores, não herdarão o reino dos céus. É a Bíblia que está dizendo, não é eu. É a palavra de Deus. Mas Deus tem, como eu disse aqui, meu Senhor tem um remédio para isso. Olha só, e os cristãos lá de Corinto, eles entendiam isso, porque alguns deles, olha lá, e é o que alguns têm sido. Mas Jesus, o que ele faz? Mas quando cremos em Jesus, quando aceitamos o sacrifício de Cristo, somos lavados, somos santificados e justificados pelo nome de Jesus. Tem a providência para nós, tem a solução, tem o remédio eficaz. Para todos esses pecados, o remédio é Jesus. Então, não tem como nós, o dia da prestação de conta, não tem como nós falarmos para Deus que não tinha jeito para nós. Tem sim. É Jesus, o caminho é Jesus. Não tem como aquele dia nós nos desculparmos e falar, Senhor, eu não tive a oportunidade. É mentira. Deus conhece nós temos a oportunidade. Mas muitas das vezes não queremos a oportunidade que Deus nos dá. Preferimos ficar nesses pecados, viver esta vida devassa, essa vida de engano, essa vida, como se diz, nós dirigindo a nossa vida mesmo, sem ter o senhorio de Cristo, para que nós agrademos a nós mesmos. Mas o Senhor nos chama. O Senhor nos chama, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente Jesus, somente Deus, somente através de Jesus é a vacina eficaz contra o pecado. É a submissão a Jesus que nos leva a perdão dos nossos pecados. Somos lavados, somos justificados, somos santificados quando deixamos as práticas e vamos para a presença de Deus. E muitos não entendem, muitos criticam. Quantas vezes já ouvi falar, a gente vê pessoas dizendo, você era isso, era aquilo, agora está na igreja, agora diz que é crente. É isso mesmo, Jesus veio para os doentes, irmãos. Importa o que eles falam. O importante é eu crer que Jesus, aleluia, me perdoou os meus pecados e me fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Não estou preocupado se eles vão criticar. A pessoa talvez vivia uma vida totalmente devassa. Aí ela aceita Jesus e vai para a presença de Deus. Jesus perdoa. Jesus santifica aquela pessoa. Jesus justifica aquela pessoa. E ela, se ela permanecer fiel, ela vai herdar o reino de Deus. Agora, nós não devemos ser enganados. Olha só, não erreis. Não sejam enganados. Os que praticam iniquidade não vão entrar no reino de Deus. Em Cristo Jesus somos uma nova criatura. Nos tornamos perfeitos? Não.
mas nós procuramos a melhorar dia após dia. Agora eu tenho um dono, agora eu tenho um senhorio, agora eu preciso me submeter à vontade do meu Senhor. Eu preciso andar da maneira que Ele pede que eu ando. Se eu tenho o Senhor como... Se Jesus, se Deus é o dono da nossa vida, se é o Senhor da nossa vida, eu devo andar como Ele andou, como Ele pede nas Escrituras. Eu devo viver uma vida separada, né? Não tem como eu me desassociar do mundo. Não tem como eu não viver uma vida sem estar no meio das pessoas que vivem em contrariedade da palavra de Deus. Que não praticam a palavra de Deus. Não tem como eu me separar dessas pessoas. Mas eu não posso ser influenciadas por ela. Como Paulo fala aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Paulo sabia da liberdade que ele tinha. Eu posso fazer, eu posso beber, eu posso roubar, eu posso matar, mas isso não vou me deixar levar para isso. Eu tenho um compromisso com Deus. Agora em diante, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora em diante, eu preciso viver na obediência da palavra de Deus, porque eu tenho um dono. Né? E a Bíblia, meus irmãos, ela jamais vai nos ensinar algo que nós não podemos fazer. Jamais Deus vai exigir de nós uma coisa que não podemos fazer. Porque para sermos uma nova criatura, dependemos do Espírito Santo. E Jesus proveu isso também. O Espírito Santo é dado a nós, para nós viver em santidade, em santificação, dizendo não ao mundo, não ao pecado, não à nossa natureza, vivendo para Deus. Eu preciso viver para Deus. Jesus está voltando, a volta de Jesus está muito próxima. Por muitos que acham que é loucura, mas Jesus está voltando. E Ele vai buscar um povo seu, separado, zeloso, especial, de boas obras. Não é de qualquer maneira que vamos entrar no céu. Só vai entrar aqueles que têm compromisso com Deus. Aqueles que deram crédito à voz de Deus. Aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador e obedecem a Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus ajude você nesta caminhada, que Deus me ajude. Precisamos estar todos os dias avaliando a nossa vida. Como está a nossa vida com Deus? Não podemos deixar que o tempo venha nos distanciar de Deus. Não podemos nos acostumar, nos amoldar com o mundo. O mundo todo dia está nos oferecendo coisa para nós afastarmos da presença de Deus. Já que o inimigo das nossas almas, ele não vai herdar o reino dos céus, ele quer tirar todos aqueles que estão caminhando para o reino dos céus, traz escândalo, traz confusão, mentira e tantas coisas, irmãos, para nos desanimar. Mas não podemos, porque eu já falei aqui e repito, Jesus, ele é o alvo, aleluia, ele é o alvo, ele é o princípio e o fim da nossa fé. Então Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso exemplo. Nós devemos olhar para quem? Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. E ele vai nos livrar da ira futura. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que cada dia mais nós possamos santificar a nossa vida. Está aqui os pedidos de oração, né? As pessoas, o nome das pessoas. E você pode deixar o seu pedido, que nós vamos estar orando. Estaremos clamando a Deus em favor de todos vocês que têm deixado os seus pedidos de oração. E nesta tarde, vamos fazer a oração da fé. Amantíssimo Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez eu estou na Tua presença, Pai. Agora nesta tarde deste sábado, 8, Senhor, 8 de outubro de 2022, muito obrigado, Senhor, por nos dar esta nova, rica oportunidade nesta tarde de sábado. Falamos algo aqui da palavra do Senhor, Pai, que devemos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Falamos também o poder do Evangelho, o poder de Jesus de transformar pessoas. Outrora vivíamos na prática
do pecado, outrora vivíamos fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, mas através do poder de Deus, através do Espírito Santo, nós somos nova criatura, Senhor, em Cristo Jesus. Senhor, abençoa os nossos ouvintes nesta tarde. Visita aqueles que estão, Senhor, mergulhados no pecado, aqueles que estão no vício, aqueles que estão praticando coisas ilícitas, Pai, aqueles que estão na mentira, no adultério, na falsidade, meu Pai, fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Liberta, Senhor. O Senhor tem poder para libertar. Esta mãe que tem orado pelos filhos, esta avó que tem orado pelos netos, Senhor, liberta, Pai. Essa esposa que tem orado pelo marido, Deus, liberta, Senhor. Liberta estas vidas, Senhor, que estão presas, Pai, estão afundadas no pecado, estão presas, meu Pai, nos grilhões da morte, Pai. Liberta, Pai. Desfaz as obras de Satanás. Pai, vai quebrando todos os grilhões, todas as algemas, grilhões que tem prendido este homem, esta mulher, que tem prendido esse jovem, esse adolescente. Deus, liberta nesta tarde, porque um dia, Senhor, nós vamos ter que dar conta de tudo que fizemos diante do Senhor, e não temos desculpa, Pai, porque a oportunidade é nos dada todos os dias, de nós nos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Deus, abençoa as famílias, abençoa os lares, salva as almas, Pai, liberta as almas, põe arrependimento nos corações, Senhor. É o Senhor Jesus, somente através do Espírito Santo, que podemos ser libertos. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, visita os lares, visita as famílias, visita os casais, visita os filhos, netos, visita toda a família, Pai. Nesta tarde, Deus, se tiver alguém doente, cura, Deus. Ministra a cura nesta tarde. Se houver, Pai, pessoas que estão, Senhor, meu Pai, pensando até mesmo que para ela não tem jeito, depressiva, síndrome do pânico, crise de ansiedade, vai curando nesta tarde, Senhor. Vai limpando a mente, o coração. Toca, Senhor, no psicológico. Toca, Senhor, do alto da cabeça às plantas dos pés. Vai tirando todo o pensamento mal. Vai tirando toda a influência do inimigo. Senhor, faz milagres nesta tarde, noite deste sábado. Deus, salva, liberta, transforma. Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Todos que estão nos ouvindo nesta tarde, noite de sábado, que eles possam ser alcançados pelo Senhor. Faz milagres, meu Pai. Faz milagre na vida destas pessoas. É no nome de Jesus que nós pedimos. Nos dê um final de semana abençoado. Nos dê um final de semana de livramentos. Nos dê um final de semana, Senhor, de comunhão com teu Espírito Santo, Senhor. É no nome de Jesus, Pai, todos os pedidos que estão aqui neste caderno de oração, visita, Senhor. Vai quebrando as algemas, vai libertando, salvando, curando os enfermos, libertando os cativos, trazendo paz sobre o teu povo. Deus, no nome de Jesus, guarda o teu povo, livra o teu povo de todo mal. Senhor, estenda as tuas mãos sobre cada lar, sobre cada família nesta tarde deste sábado. Senhor, que possa ser uma tarde de vitória, de bênção, de livramento, de prosperidade, portas abertas, ó Pai. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre todos que têm colaborado, que têm enviado seus dízimos, suas ofertas, todos que têm nos ajudado nesta obra, Deus. Abençoa todos que têm nos ajudado, todos que têm investido no reino de Deus, aqueles que não têm condições, meu Pai, abençoa da mesma forma. Abençoa o teu povo ricamente nesta tarde, nesse dia, Pai. Que a presença do Senhor possa alcançar todos os nossos ouvintes. Essa é a oração que eu faço, Senhor, e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma posse do teu milagre, da tua bênção. Toma posse da tua vitória no nome de Jesus. Neste momento eu quero deixar um testemunho para a edificação da nossa fé. E se o Senhor permite, estaremos aqui às 0 horas em mais uma edição da oração da madrugada. Deus abençoe a todos, um ótimo sábado, um ótimo final de semana, no nome de Jesus.
Bom dia, pastor Eurípides e irmã Débora. A paz de Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, a sua família. E eu estou passando aqui, meu irmão, para agradecer a Deus, porque nós passamos uma luta muito grande, que essas crianças aqui, as três, foi uma, depois a outra e a outra. Agora já está tudo bem melhor, graças a Deus. Deus colocou as mãos e Sofia foi até para o hospital para tomar soro, né, que é a mais velha. Aí depois foi passando para as outras também e ficaram tudo numa situação de desespero. Mas graças a Deus ninguém ficou internado, porque o médico dos médicos passou por aqui dentro do meu lar e tocou na vida de cada uma delas. E vocês também, homens de Deus, mulher de Deus, vocês nos ajudou na oração. Eu só estou agradecendo, meu Deus, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele faz um milagre e basta nós ter fé e acreditar no nosso Deus, que a gente não vê, mas Ele está junto conosco todos os dias, todo minuto da nossa vida Ele está junto conosco. E eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e depois vocês, meus irmãos. Que Deus continua usando vocês como um vaso precioso e que Ele venha dar muita sabedoria, muito conhecimento, muita saúde para vocês, que vocês vivem muitos tempos aqui nessa terra, porque, olha, vocês são um canal de bênção, irmãos. E eu estou muito feliz. Só quero agradecer primeiramente o meu pai e depois vocês. Ficam com Deus e Deus abençoe este dia, nessa segunda-feira maravilhosa na vida de vocês. Tenho orado por vocês também, porque vocês também merecem, precisa das nossas orações. Fica com Deus, meu irmão. Que a paz do Espírito Santo esteja com vocês.